Olá! Nesse vídeo falaremos sobre o som e sobre a fonte que gera o som. Primeiramente, o som nós vamos considerar como uma perturbação em algum meio, por exemplo, o ar. De tal modo que essa perturbação ela consegue movimentar o nosso tímpano, que vai gerar um padrão elétrico, um pulso elétrico, e vai ser decodificado no cérebro de maneira que nós vamos escutar o que chamamos do som. Vamos trabalhar com som do ponto de vista dessa perturbação no meio. Pode ser o ar, pode ser a água ou qualquer outro meio. Essa perturbação ela é gerada por uma fonte. Então, essa fonte é qualquer objeto que se locomove nesse meio circundante. Por exemplo, o ar. No momento que ele se locomove, ele vai gerar, ele vai interagir com o seu meio. E essa interação, as partículas, uma bate na outra, que bate na outra, e isso se propaga. Então, essa perturbação, esse padrão, ele se locomove nesse meio com alguma velocidade. Então, a fonte é qualquer objeto que está ou se movimentando ou vibrando em um meio. Por exemplo, esse diapasão. Esse diapasão, o braço, cada um dos braços do diapasão, no momento que ele se locomove, ele está interagindo também com as partículas do ar. Então, as partículas do ar, elas se locomovem aqui, que uma bate na outra, e essa interação se propaga. Então, esse padrão vai acabar sendo captado pelo tímpano e que nós escutaremos o som. Vamos ver esse caso do ponto de vista de uma simulação. Então, aqui temos o diapasão e o ar. Eles estão parados. Eu vou acionar esse diapasão. Então, no momento que ele começou a vibrar, olha só a interação acontecendo e as partículas do ar, aqui o padrão se locomovendo. Aqui é um padrão de menor densidade. Então, isso aqui é o que nós vamos trabalhar e considerar como som. Então, essa estrutura que vibra podem ser muitas outras. Por exemplo, pode ser cordas, como no violino. Então, a corda, ao vibrar, ela também perturba o seu meio e nós escutaremos o som. Pode ser película, uma película, por exemplo, de um tambor. Nós escutaremos o som. Pode ser uma flauta. Quem é que está vibrando aqui? É uma coluna de ar. Pode ser as cordas vocais. No momento em que elas vibram, elas produzem um som. Além dessas fontes, ainda pode ter algo que vai amplificar o som, que é a caixa ressonante, ou caixa de ressonância. Por exemplo, vamos supor que você pega um celular, e o celular está simplesmente vibrando. Então, você pode escutar o som que vem do momento em que ele vibra, ele vai gerar ali uma perturbação no seu meio e você pode escutar. No entanto, se o celular estiver em cima da mesa, o celular é a fonte, mas esse celular ele também vai gerar uma vibração forçada no tampo da mesa. Então, se o celular estiver em cima da mesa, o celular vai vibrar e o tampo da mesa também vai vibrar. Isso aumenta a área de vibração, que aumenta a perturbação no seu meio. A movimentação de partículas do ar é aumentada, de maneira que nós vamos escutar o som de uma forma amplificada. Isso é a caixa ressonante. Então, por exemplo, o violino, a corda, ao vibrar, ela produz um som, mas é um som baixo. No momento em que ela está ligada na estrutura do violino, essa carcaça de madeira, ela vibra também. Então, ela trabalha como uma caixa ressonante, ela amplifica, é uma área maior que vai vibrar. Então, isso é uma caixa ressonante. Mesma coisa aqui, a película
de um tambor, por exemplo, essa parte ao lado ela também vibra e amplifica. A mesma coisa com o piano. Então, toda aquela estrutura do piano, ela aumenta. Se aumenta a área de vibração. Então, isso é uma caixa ressonante. A nossa voz, nós temos aqui também caixas, caixas de ressonância. Por exemplo, na corda vocal, ela vai ser amplificada, por exemplo, pela laringe. Vai ser amplificada pela faringe. Vai ser amplificada, uma outra caixa de ressonância é o pulmão. Temos também uma caixa de ressonância que é a boca. Temos uma caixa de ressonância que são os orifícios no nosso rosto. Então, todas essas regiões, elas amplificam o som que está sendo emitido pela pessoa. Tudo bem? Então, até a próxima.